A primeira vez em que eu fui cancelado ocorreu por conta de um texto que eu escrevi. Foi imediatamente antes da eleição de Jair Bolsonaro, quando já estava óbvio que ele ia vencer. Bem, eu compreendo história como se movendo em ciclos. E uma sociedade, dentro dela uma cultura, tende a reagir de maneiras similares perante situações equivalentes. De tempos em tempos, aqui no Brasil, a maneira como o poder se organiza entra numa crise feia. E a população brasileira, nessas horas, tende a bater na porta dos quartéis. Foi assim em 1889, em 1930, com os tenentes, e, claro, em 1964. Minha conclusão nessa coluna era que talvez houvesse uma boa notícia naquele momento. Veja, Bolsonaro estava vindo com a aura de um presidente militar. Só que estava sendo eleito. O governo não tinha sido tomado à força. Talvez houvesse ali uma evolução. É uma leitura. Como qualquer leitura, pode ser debatida. Mas para quê? Uma pessoa no Twitter imediatamente mandou lambe-botas de milico. E aí, foi daí para baixo. Veio aquela torrente imensa. De lá para cá, aconteceu outras vezes. Da direita, da esquerda. E eu acho que eu aprendi algumas coisas sobre cancelamento. Meu nome é Pedro Doria, sou editor do Meio, e esse é o Ponto de Partida. Os cancelamentos estão mais intensos. Eles acontecem com mais frequência, principalmente no Twitter. E se há alguma dúvida, sim, dói. É abrir o app do Twitter no celular, o TweetDeck no computador, e lá vem aquela lista infinita. Você roda e a coisa não para. O nível de agressividade das mensagens. São pessoas falando coisas horrorosas sobre você. Não tem como não ter impacto. Dói. Há diferença entre cancelamentos de direita e de esquerda. Os de direita costumam partir do governo. Uma fala do presidente à porta do Alvorada. Um depoimento mentiroso numa CPMI. Um tweet daqueles anônimos muito grandes com uma acusação qualquer. É muito comum que a acusação seja mentirosa ou baseada numa distorção. Nos cancelamentos de direita, a gente percebe há muitos robôs. Contas falsas mesmo, que servem para dar volume e dão. Dá para ver como a coisa irradia de 2 ou 3 personalidades do Twitter e aí explode. O nível é baixo. Homofobia, misoginia, rola uma barbárie. A violência da esquerda ela é diferente. Ela nasce, em geral, de uma discordância, de um argumento mal construído, ou mesmo de uma bobagem que você disse. Se for bobagem, desculpas não adiantam. Se for discordância, não tem espaço para o debate. Na verdade, quanto mais você tenta explicar, piora, porque alimenta o monstro. É melhor calar e deixar passar. O seu argumento é reduzido e reduzido até que você não é mais uma ideia que você expressou. É um traço horroroso da sua personalidade. Machista, racista, ignorante, burro, elitista, direitista, desumano e a minha favorita. Todo liberal é um fascista enrustido. Não ouvi todas essas, mas já vi aplicadas mais de uma vez. No fim de 2 ou 3 dias, quando a onda começa a baixar, as pessoas nem sabem mais por que estão ofendendo. Elas pegam aquela palavra a qual você foi reduzido e vão destilando o seu ódio. Na direita, frequentemente tem má fé. Na esquerda, uma profunda intolerância a qualquer ideia que fuja às ideias autorizadas pelo credo. Em ambos os casos, o que sobra é autoritarismo. Claro, ninguém gosta de ser chamado de autoritário. Mas quando as pessoas se juntam em bando, tochas, ancinhos, foices virtuais na mão, e partem contra uma única pessoa, é isso que elas estão sendo. Autoritárias. Elas estão recusando o debate. Recusam a possibilidade de que pode haver alguém que discorde. Nos piores casos, isso acontece em ambos os lados, envolvem filhos, publicam endereços. Alguns episódios desses dão medo. Há muito nesses cancelamentos de sinalização de virtude. Nesse nosso mundo cada vez mais tribal, ao linchar em conjunto as pessoas reforçam seus elos, tornam-se mais próximas umas das outras. Comunicam uns aos outros, olha como tenho os valores certos. Eu falei em ciclos históricos, não é? Bem, no final da ditadura militar, houve o que nós chamamos de patrulha ideológica. Vários grupos diferentes eram contra o regime, mas quando o regime começou a ruir, as diferenças entre as muitas oposições foram ficando mais claras.
E olha como teve gente apanhando em mesa de bar, em artigo de jornal, porque não pensava as ideias corretas. É a mesma coisa, só que numa escala maior por conta das redes sociais. E no fim, os cancelamentos de direita e de esquerda só querem dizer uma coisa. Ambos desejam a polarização. Desejam apagar qualquer conjunto de ideias que não represente um ou outro. Se desejam como inimigos e não toleram a existência do que não é nenhum nem outro. Sabe como é que é? Estraga a simplicidade do mundo como vem, de mocinhos e bandidos. Mas não existem só duas maneiras de pensar politicamente. Existem muitas. Os cancelamentos, no fim, são sintoma. É a tentativa de calar vozes, de intimidar, de forçar que só um tipo de discurso seja tolerado, de forçar a sociedade a um maniqueísmo que não existe. E olha, muita gente se cala, porque funciona. Mesmo quem toma todo o cuidado ao falar, quando um dia dá uma mínima derrapada, lá vem os ancinhos e foices. Os cancelamentos estão mais intensos. Por isso mesmo, começam a ser mais criticados. Que bom. Ei, pera. Você conhece o Meio? www.canalmeio.com.br. De graça, 5 vezes por semana, todas as informações que você precisa, no máximo 8 minutos de leitura.